Olá, paz de Cristo, mais uma vez. Obrigado à presença dos irmãos aqui para mais um vídeo do nosso seminário sobre Trindade, tá? Mais uma vez aqui vamos estudar um pouco sobre a Trindade, né? Hoje eu quero enfatizar um pouquinho mais sobre o contexto no judaísmo. E hoje vamos também fazer algumas comparações em relação à patrística, que seria ali os primeiros cristãos que escreveram artigos, que escreveram documentos que demonstrava como era a fé dos primeiros cristãos, tá? Mas assim, irmão, se você não viu a minha parte, sobre Trindade no judaísmo, eu aconselho que você veja, tá? É o primeiro vídeo depois da introdução que nós tivemos aqui. Eu fiz um vídeo de introdução para apresentar o seminário e depois eu fiz o vídeo sobre aí a Trindade no judaísmo, tá? Então hoje nós vamos falar um pouco mais sobre o Espírito Santo. Quero trazer aqui algumas demonstrações e nós vamos falar da regra de fé dos primeiros cristãos e nós vamos analisar qual é a associação que tinha com esses pensamentos judaicos de uma forma bem breve, mas faremos isso, tá bom? Mas se você também não viu o vídeo dos outros irmãos que fizeram aqui parte do seminário, eu convido você a fazer, tá? Infelizmente, no meio desse seminário nós tivemos aí alguns imprevistos. Esse vídeo que eu iria fazer sobre a Trindade no judaísmo seria um vídeo inteiro, eu tive que dividir ele em duas partes, né? A gente acabou estendendo mais o tempo do seminário por causa de alguns problemas, mas graças a Deus o Senhor ele está nos possibilitando aqui continuarmos este seminário, tá bom? Para quem não me conhece, meu nome é Israel Fontoura, você está aqui no canal Reino de Deus, que é um canal onde nós estudamos a palavra do Senhor. Lembrando, irmãos, que eu vou deixar todas as apostilas, todos os textos que foram utilizados aqui no canal pelos irmãos, eu vou deixar num link que você vai clicar, ele vai direcionar você lá para o site do canal e lá você vai pegar todos os documentos, tá? Não se esqueçam também de se inscreverem no canal dos irmãos aí que participaram aqui do conteúdo do Seminário da Trindade conosco, tá bom? Então vamos iniciar. Irmãos, eu quis fazer esse seminário já fazia... De verdade, eu tinha intenção de fazer ele já fazia um bom tempo, né? Mas eu vinha falando aqui no canal sobre esse seminário, mas é uma tarefa um pouco complicada você fazer um seminário. A intenção poderia ter sido até fazer em lives, né? Os irmãos fazem live, mas realmente não foi possível. Não teve a possibilidade, então eu preferi trazer gravado mesmo para os irmãos, tá? Então... É muito importante que você veja os vídeos aí, tá? Mas por que foi necessário fazer um seminário da Trindade, irmãos? Foi necessário fazer um seminário da Trindade porque eu acho que a Trindade ela tem sido muito atacada, né? A Trindade ela tem sido muito atacada de várias formas. A gente vê que geralmente os grupos sectários, que a gente vê que os primeiros cristãos eles lutaram, né? Eles defenderam a fé contra pessoas que tinham pensamentos que são contrários à Trindade. Por exemplo, hoje nós temos o atual, né, arianismo, que na verdade é um pouco diferente, né, que seria os testemunhos de Jeová, que eles negam a Trindade, eles fazem do Pai um Deus maior, o Filho um Deus menor, e o Espírito Santo eles também faziam um Deus menor, isso os arianos, né? Eles entendiam uma pessoalidade do Espírito, mas assim como o Filho e como o Espírito, eles eram Deus menores e o Pai seria o Deus maior, né? Então você vê essa né, dualidade, esse politeísmo, né, vamos dizer assim, que não é o que era pregado pela igreja. Pelo contrário, a igreja não cria assim. Então a igreja teve que começar a se levantar para defender a fé contra o arianismo que havia crescendo. Então hoje você tem o mais próximo daquele tempo justamente é o quê? Né? A forma como os testemunhas de Jeová creem, né? Que seria o mais próximo ali do arianismo e diversas outras doutrinas que vão aí se levantar contra a fé cristã. Isso a gente vai ver quando nós vamos tratar sobre as heresias antitrinitarianas, que na verdade elas são nada mais do que você vê hoje em livros, internet, são heresias que existiam no passado e que estão retornando e que
de tempo em tempo elas retornam com uma roupagem nova, mas tratando-se das mesmas heresias que já foram refutadas no passado, tá? Já foram refutadas no passado. Então, quando nós formos tratar ali sobre Constantino e Concílio de Nicéia, a gente vai falar um pouco sobre as heresias que estavam aí dividindo o povo de Deus e as heresias que estavam fazendo com que a divindade de Cristo fosse aí prejudicada por meio de tais pregações, tá? Então, nós vamos entender isso aqui agora, tá? Então, a primeira coisa que nós vamos fazer aqui, irmãos, eu quero mostrar aqui uma apostila para os irmãos, tá? Lembrando que essa apostila, eu vou deixar o link de todas elas, vão estar aí na descrição. Vão estar lá no site, tá? Então, eu tô aqui com uma apostila, né? Que você vai poder baixar depois. Nós vamos analisar o pensamento de alguns cristãos e ver qual era a regra de fé deles, tá? Qual era a regra de fé que esses cristãos tinham em relação à fé, em relação à divindade do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Então vamos analisar. Esse texto aqui é de Irineu, tá? É do segundo século, aproximadamente do ano 180, né? Eu não sei exatamente a época que foi escrito esse texto, mas sabe que esta é mais ou menos a época que foi escrito. Um pouco antes, né? Provavelmente que esse aqui deve ser o ano da morte dele. Então, aqui ele vai expressar a sua regra de fé, tá? A sua regra de fé que os antigos discípulos dos apóstolos já ensinavam. E estes discípulos dos apóstolos, segundo a tradição, receberam dos próprios apóstolos, tá? Receberam dos próprios apóstolos. Então, por exemplo, irmãos, se hoje você sabe que foi Mateus que escreveu o Evangelho de Mateus, você não vê isso na Bíblia, que foi escrito por Mateus. Você não vê isso na Bíblia. Você não vê também que, por exemplo, o Evangelho de Marcos foi escrito por Marcos. Mas esses primeiros discípulos, né, esses discípulos aqui que foram discípulos dos apóstolos, eles coletaram informações baseado no testemunho de outros irmãos que foram discípulos dos apóstolos, e eles coletaram estas informações e puderam trazer informações para nós de quem foram os escritores, né, dos evangelhos. Eles tiveram esta informação, tá? Houve esta informação, né, de outros discípulos que foram passados para eles. Então, quando você quiser saber quem foi, como eles chegaram à conclusão que foi Marcos, como chegaram à conclusão que foi Mateus, você pode ler nos livros aí da patrística, tá? E diversas outras coisas. Então, eles sempre trabalham com a questão do testemunho apostólico, de que os primeiros cristãos, discípulos dos apóstolos, passaram para eles aquilo que eles receberam dos próprios apóstolos, tá? Então, vamos continuar aqui. Então, olha a regra de fé que já existia lá no ano 180, né? Lembrando que o Apocalipse ele foi escrito mais ou menos entre o ano 95 e o ano 100, né? E segundo a história, o apóstolo João, ele morreu em Éfeso mais ou menos ali no ano 100, um pouco depois de escrever o Apocalipse, o Evangelho de João, e ele teria passado algumas regras para os seus discípulos. Um desses discípulos era Policarpo de Esmirna, tá? E esses discípulos aqui de Irineu, eles vão ser, né, discípulos daqueles discípulos que João e os outros apóstolos tiveram. Então, olha a regra que foi passada para eles. Diz assim: tenho aqui a regra de nossa fé, o fundamento do edifício e a base de nossa conduta, né? Então ele vai falar aqui do primeiro fundamento da fé, da primeira regra de fé, que é Deus Pai, não criado, ilimitado e invisível e único Deus. Criador do universo, este é o primeiro e principal artigo, tá? Então Deus e Pai era o primeiro e principal artigo. O segundo é o Verbo de Deus, Filho de Deus, Jesus Cristo, nosso Senhor. Então percebemos que o segundo artigo, a segunda regra de fé era o Verbo de Deus, Filho de Deus, Jesus Cristo, nosso Senhor, que se apareceu aos profetas segundo o desígnio da sua profecia e segundo a economia disposta pelo Pai,
por meio dele foi criado o universo. Então veja aqui, que por meio do Filho o universo foi criado. Ademais, aos fins dos tempos, para recapitular todas as coisas, se fez homem entre os homens, visível e tangível, para destruir a morte, para manifestar a vida e restabelecer a comunhão entre Deus e o homem. E como terceiro artigo, o Espírito Santo, por cujo poder os profetas profetizaram aos pais e foram instruídos no que diz respeito a Deus. Né? E os justos foram guiados pelo caminho da justiça, ao que ao fim dos tempos foi difundido de um modo novo sobre a humanidade por toda a terra, renovando o homem para Deus. Veja, então, ele nunca vai fazer uma associação de que o Espírito fosse o próprio Pai, o próprio Filho, porque o Pai é que ele vai ser chamado de Deus. E Deus, ele é o primeiro artigo da fé. Se o Espírito necessariamente fosse o Pai ou fosse o Filho, não teria necessidade de um terceiro artigo. Perfeito? Não haveria necessidade de um terceiro artigo, porque este terceiro artigo, ele vai ser o terceiro degrau, que nós vamos ver daqui um pouco, da fé, que nós vamos ver também que aparece no judaísmo e vai aparecer nos primeiros cristãos. Então, o Espírito Santo, ele renovava o homem para Deus. Se eles entendessem que o Espírito Santo fosse o próprio Pai, eles teriam dito que o Espírito Santo renovaria o homem para si mesmo. Porém, não é isso que o texto vai falar. Amém? Então, a regra de fé são os três artigos. Você não tinha aqui nesse ponto o termo trindade ainda entre os primeiros discípulos. Esse termo ainda não existia, de fato. Mas você tem o termo os três artigos, tá? Então, os três artigos são aquilo que era a regra de fé que foi passada dos apóstolos para os discípulos. Então, os três artigos. E olha só como era perigoso, segundo estes discípulos, você mudar esta regra de fé. Nós percebemos que as pessoas elas são muito complacentes em pensamentos que destoam, que são heterodoxos daquilo que foi passado do contexto original. Paulo ele diz que nós somos salvos se nós perseverarmos no evangelho que os apóstolos, que foi pregado aos salvos. 1 Coríntios capítulo 15 diz assim, e de que se as pessoas não permanecessem nesse evangelho, elas teriam crido em vão. Né? Então, esses primeiros discípulos, esses primeiros crentes no Senhor, eles não aceitavam mudanças naquilo que tangia a regra da fé. Havia algumas diferenças, mas essas diferenças elas não poderiam tanger coisas que falassem do Verbo, coisas que falassem do Pai ou coisas que falassem do Espírito. Isso era uma heresia capital, ou seja, era uma heresia que era considerado motivo para que você se afastasse de certas pessoas. Então, vamos continuar no texto que diz assim, olha o que ele fala sobre as pessoas que rejeitam essas regras. Diz assim, né, isso está no livro Demonstração da Pregação Apostólica, né, no texto de Irineu que diz assim, foi escrito na mesma época mais ou menos. Por isso, ou desprezam o Pai, o primeiro artigo, como nós vimos, não acolhem o Filho, o segundo artigo, falando contra a economia da sua encarnação, que é aquilo que João vai falar, né? De que se alguém disser que o Filho do Homem não vem em carne, esse é o anticristo. Ou refutam ao Espírito. Mas alguns vão dizer assim, não, mas isso aqui não está falando que o Espírito é uma pessoa, né? Irineu não está dizendo aqui que o Espírito é uma pessoa. Nós vamos ver daqui um pouco, tá? Então, olha só. Por isso, ou desprezam o Pai, ou não acolhem o Filho, falando contra a economia da sua encarnação, ou refutam o Espírito. De toda esta gente devemos nos resguardar. Evita os seus caminhos, se realmente queremos agradar a Deus para obter salvação. Tá? Então, o desprezar estas três regras que foram passadas de antigos discípulos do Senhor era o mesmo que, né, que ser considerado como herege. Era o mesmo que ser considerado como uma pessoa no qual nós devemos nos afastar.
Então você percebe que hoje em dia as pessoas elas estão menosprezando o Espírito. Elas estão tendo um menosprezo pelo Espírito, um menosprezo pela divindade do Filho e estão falando coisas que não convêm. Mas segundo esses primeiros discípulos, essas pessoas estavam sujeitas ao quê? A o que chamamos hoje de afastamento, que nós chamamos hoje de excomunhão. Então, perceba, são os 3 artigos da fé. O termo trindade não aparecia, mas você tem o quê? Os 3 artigos que compõem a fé do cristão. Então nós vamos continuar mais um pouco aqui. Um pouco mais para trás, nós vamos ter aqui Atenágoras, no ano 175, aproximadamente foi o ano da morte dele, que ele vai falar mais um pouco, que diz assim: pois sempre lhe está presente o verbo e a sabedoria, ou seja, no momento da criação. É que eu não coloquei o texto todo aqui. O verbo e a sabedoria, o Filho e o Espírito. O verbo, a sabedoria, o Filho e o Espírito, por meio dos quais e nos quais livre e espontaneamente fez todas as coisas. Então Deus ele fez por meio do Espírito, e por meio do Filho todas as coisas. Está aqui. O Pai fez todas as coisas por meio do seu Filho e por meio do Espírito Santo, por meio dos quais livre e espontaneamente faz todas as coisas, os quais fala dizendo: façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. Olha que interessante. A imagem e semelhança de Deus está onde? No Filho e no Espírito. Então ele não exclui o Espírito aqui. Então você vê que o termo trindade não existia. Mas esse escritor, Atenágoras, ele já vai admitir que todas as coisas foi feito à imagem e semelhança de Deus. Ele não vai excluir o verbo e o Espírito, tomadas de si mesma a substância das criaturas, modelo das coisas feitas e a forma do ornamento do mundo, tá? Tudo aqui foi feito por meio do Espírito e por meio do verbo. É muito interessante porque, irmãos, quando você vai lá em Gênesis, que vai dizer assim, Bereshit bara Elohim et hashamayim, você percebe que quando Deus fala assim, Bereshit, a gente já tratou que fala do Filho, a gente vai falar um pouquinho sobre bara mais, e a gente vai ver que Deus vai dizer assim, haja luz, e houve luz. Então o haja, irmãos, aquela expressão haja luz, você vê que o haja, ali dentro está presente o nome de Deus. O verbo ali que ele fala, ele vem do verbo existir, haver. E esse verbo existir, haver, é o que dá origem ao termo Yud-He, Vav-He, Yeh. E quando Deus fala haja, ele está pronunciando o nome dele e as coisas estão sendo formadas. Mas o que é o som? O som é a vibração do ar. E o ar é a ruach. Então não existe palavra sem vento. Por isso que você vê que o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Então Deus ele precisou da ruach, o vento, porque não existia, irmãos, naquele tempo não existia ar como nós conhecemos hoje, mas o mundo ele estava cheio apenas do Espírito do Senhor. Então quando ele fala, é o Espírito do Senhor que vai estar lá criando as coisas juntamente com a palavra do Senhor. Então quando você fala, quando você produz um som, o som ele vai vibrar o ar e essa palavra vai ser produzida. Só que naquele contexto era a palavra do Senhor, que era o Filho, trabalhando com o Espírito e criando as coisas. Era isso que estava acontecendo lá. E continuando mais um pouco aqui, no ano 30 até o ano 100, nós vamos ver que vai dizer o seguinte assim, Clemente de Roma, do ano 30 até o ano 100, depois de Cristo. Então veja, esse Clemente de Roma aqui, segundo algumas fontes, é o mesmo Clemente que vai estar escrito numa das epístolas de Paulo, tá? Que ele vai ser chamado de Clemente, o cooperador de Paulo, se eu não me engano, na epístola aos Romanos, Se eu não me engano. Então, veja, é do ano 30 até o ano 100. Mais ou menos da mesma época aí aonde os apóstolos estavam presentes, e ele vai escrever o seguinte, Para quem diz que Cristo não pode ser chamado de Deus, vamos ver o que ele vai dizer aqui.
tá? Este homem provavelmente escreveu isso aqui antes de algumas das epístolas que você tem hoje. Antes mesmo do próprio Apocalipse, ele vai dizer assim: estando o Filho no Pai e o Pai no Filho, em unidade e potência do Espírito, veja, né? Aqui você tem os 3 artigos, Pai, Filho e Espírito. O Filho de Deus é inteligência, o verbo do Pai, realmente uno, ou seja, unidade. Não pode menos de maravilhar ao se ouvir chamar de ateus os que admitem um Deus Pai e a um Deus Filho e um Espírito Santo. Percebe? Um Deus Pai, um Deus Filho e um Espírito Santo. Os 3 artigos de fé. Então, quando as pessoas falam Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, essas pessoas que falam contra a Trindade, elas dizem que isso é uma coisa que foi criada pelo Concílio de Nicéia por Constantino, né? Então você vê a tremenda mentira que essas pessoas contam, né? Por isso que é necessário a gente estudar um pouco sobre o Concílio de Nicéia para ver o quanto tem de mentira que as pessoas falam, o quanto tem de equívocos, mentiras que infelizmente pessoas que às vezes têm preguiça de estudar na história ou que simplesmente são pessoas que copiam e colam umas das outras, né? Então geralmente quando as pessoas elas vão estudar, o que elas fazem? Elas vão em blogs, elas vão buscar em fontes que não são confiáveis, mas esquecem de ler, né? Esquecem de ler os livros dos próprios escritores. Então todos esses textos eu já li, irmãos. Se vocês olharem aqui nesta coleção aqui atrás, é a coleção onde os escritos estão feitos. Nessa parte de cima aqui da minha biblioteca, tem muita coisa sobre a patrística, os seus escritos e diversas coisas. Então tudo foi coletado destas coisas. Então a gente não deve ficar procurando em blogs, né, que falam mentiras. Então tem pessoas que chegam ao cúmulo de dizer que o termo Trindade foi desenvolvido por Constantino, ou chegam ao cúmulo de dizer que a doutrina da Trindade ela foi estabelecida em 325, que é uma mentira que nós vamos ver depois, né? Tanto que a primeira vez que o contexto, que o termo Trindade, ele vai aparecer dentro do cristianismo, vai ser mais de 100 anos antes do próprio Constantino, tá? Então quem fala isso para você, mentiu, ou fez de má fé, ou simplesmente copiou e colou de outras pessoas, tá bom? Copiou e colou de outras pessoas. Então vamos lá. Vou ler de novo o mesmo texto, tá? Estando o Filho no Pai, ou seja, o primeiro e o segundo artigo, e o Pai no Filho, em unidade de potência do Espírito, o terceiro artigo, o Filho de Deus é a inteligência, o verbo do Pai, realmente uno, ou seja, uma unidade, errado. Não pode menos de maravilhar se ao ouvir chamar de ateus os que admitem um Deus Pai. Por que ele fala aqui de chamar de ateus, irmãos, tá? Na próxima aula de história que nós vamos fazer, eu quero falar sobre essa questão. Os primeiros cristãos, eles foram perseguidos porque eles eram chamados de ateus. Por que eles eram chamados de ateus? Eles eram chamados de ateus porque os pagãos, os gentios, eles não conseguiam compreender a questão de um Deus invisível. Então, quando você crê num Deus invisível, era o mesmo que você não crer em Deus. Então, os primeiros cristãos, eles eram chamados de ateus por causa disso, tá? Eles eram chamados de ateus por causa disso, porque eles criam num Deus invisível. Então, para os gregos, os romanos e tudo mais, era muito estranha a ideia de você adorar um Deus que não existia enquanto você tinha imagens para serem adoradas, tá? Por isso eles eram chamados de ateus. Então ele fala, né? Pode menos de maravilhar se ouvir chamar de ateus os que admitem um Deus Pai. Olha só. Então tá vendo que ele está admitindo aqui que Deus é o Deus Pai, um Deus Filho e o Espírito Santo? Então o que ele está dizendo aqui que é muito estranho, a ideia é maravilhosa, né? Uma coisa que a pessoa tem que ficar maravilhada de ser chamada de ateu quando você crê num Deus que é o Pai, um Deus que é o Filho e o Espírito Santo. Se eles entendessem que o Pai e o Filho fossem o Espírito, não haveria necessidade de se falar Espírito aqui. Porque o pensamento deles aqui, já no ano 30, mais ou menos até o ano 100, já era considerado o Espírito como uma pessoa distinta, né? Senão ele teria falado a um Deus Pai e a um Deus Filho, mas ele fala a um Deus Pai, um Deus Filho e um Espírito Santo. Não é mesmo?
Se de fato o Espírito não fosse uma pessoa, ele não consideraria colocar o Espírito Santo aqui. Pelo contrário, o Espírito Santo é a terceira regra, é a terceira, né? É o terceiro artigo de fé. Se o Espírito Santo necessariamente for o Pai ou o Filho, então você só precisa de 2 artigos de fé. Porque quando você crê no Pai e você crê no Filho, automaticamente você já crê no Espírito Santo. Então, não haveria necessidade de Irineu falar do terceiro artigo de fé. Mas ele fala que quem não crê no Pai, quem não crê no Filho e quem refuta o Espírito Santo, que é o terceiro artigo, esta pessoa deve ser considerada como herege. Mas se o Espírito não fosse uma pessoa, ele teria dito, né, o primeiro e o segundo artigo, Pai e Filho. Perfeito? Então aqui você já começa a perceber que havia o entendimento, sim, da pessoalidade do Espírito Santo. Então vamos lá. Mostrando sua potência na unidade, na sua distinção, olha só, e na ordem. Percebe? Então, o Espírito, o Pai e o Filho mostram a sua potência em unidade, ou seja, eles são unidos, eles são o Echad do Shema, né? Que é aquela unidade composta. Porém, existe a sua distinção em ordem. Primeiro artigo que é o Pai, segundo artigo que é o Filho e terceiro artigo que é o Espírito. Nós movemos pelo só desejo de chegar a conhecer o Deus verdadeiro e ao Verbo que nele está. E qual é a comunhão que há entre o Pai e o Filho? Que coisa seja o Espírito, qual seja... E que coisa seja o Espírito, né? Então veja, ele quer conhecer o Pai e o Filho e qual a coisa que é o Espírito, que tipo de coisa é. E qual seja a unidade de tão grandes realidades e distinção entre si unidos, o Espírito, o Filho e o Pai. Então, se ele entendesse que o Pai e o Filho eram necessariamente apenas, né, o que a divindade era apenas o Filho e o Pai, não haveria necessidade dele querer conhecer o Espírito, entender o Filho e o Pai. Ele simplesmente teria dito o Filho e o Pai. Então, olha que interessante essa unidade na pluralidade, ou seja, a pluralidade na unidade. Olha o que vai falar Shimon Bar Yochai do judaísmo mais ou menos daquela época ali, né, de Atenágoras, de Irineu. Olha o que ele diz assim: venham e veja o mistério da palavra Yahweh. Há 3 degraus. Cada um existe por si só. No entanto, eles, Yahweh, 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 que é o que nós vimos da tríplice Yod, são um, tão unidos que não podem ser separados um do outro. Então, vê, esse texto aqui que nós vimos é um texto do judaísmo, ali do 2º século, mais ou menos contemporâneo aos textos que eu falei para você, diferença de 20, 30 anos, 50 anos, mas é contemporâneo a esta época, tá? Então, aqui nós vimos os 3 artigos de fé. Então, olha só essa questão do degrau aqui, né? Esta questão dos degraus. Olha o que Irineu vai falar aqui. Diz assim, Irineu, do ano 180, um pouco depois ali de Yochai, né? Shimon Bar Yochai. Os presbíteros, discípulos dos apóstolos, ensinam que será a ordem e a providência para os que se salvam. Olha só. Os presbíteros que foram discípulos dos apóstolos, eu escrevi errado aqui, deixa eu tirar. Né? Então veja que ele vai enfatizar que os presbíteros que são discípulos que tiveram contato com os apóstolos, eles ensinaram o quê? Ensinam que este será a ordem e a providência para os que se salvam, bem como os quais são os degraus pelos quais se ascende. Quais são os degraus pelos quais se ascende? Pelo Espírito subimos ao Filho. Opa, mas o Filho não é o Espírito? Então, se você precisa do Espírito para chegar ao Filho, se entende que o Filho não é o Espírito, né? Ainda que a união com o Filho é através do Espírito. E por este ao Pai, né? Ó, o Espírito subimos ao Filho, e ao Filho por este ao Pai, e ao Filho ao final entregará a sua obra ao Pai. Olha que interessante, os 3 degraus, né? O Espírito, que é o primeiro degrau que vai conduzir ao Filho, o Filho o segundo degrau que vai conduzir ao Pai. Que é exatamente o que nós vemos que Shimon Bar Yochai fala. Venham e veja o mistério da palavra Yahweh. Há 3 degraus, cada um existe por si só.
Você está vendo aqui, que nós vamos tratar depois das kenumé do Senhor, que é a pessoalidade de cada um. Se cada um existe por si só, subentende-se que fala de 3 pessoas. Né? Então você está vendo isso aqui já no judaísmo. Venham e vejam o mistério de Yahweh a 3 degraus. Cada um existe por si só. Porque cada degrau vai representar uma kenumé, que significa uma pessoa. No entanto, eles, Yahweh, Yahweh e Yahweh, são um. Percebe a trindade aqui? Trindade, né? Trindade. Desculpa o garrancho, tá? Tão unidos que não podem ser separados um do outro. Parece cristianismo, mas é judaísmo antes do concílio de Nicéia. E ele vai dizer o seguinte, olha como aqueles textos que nós falamos lá, de Atenágoras, de Clemente e do próprio Yohar, Shimon Bar Yohai, vão bater com isso daqui. Os presbíteros, os discípulos dos apóstolos ensinam que este será a ordem e a providência para os que se salvam, bem como as quais são os degraus pelos quais se ascende, pelo Espírito subimos ao Filho, e por este ao Pai, e o Filho no final entregará a obra ao Pai. Amém? Então, mais um texto aqui de Irineu que diz assim, né? Por isso, como meninos, aquele que era pão perfeito do Pai, se nos deu a si mesmo como leite, quando o vinho a nós como homem, a fim de que, nutrindo nossa carne como do seu peito, mediante essa nos acostumássemos a comer e beber o verbo de Deus, até que fôssemos capazes de dentro de nós o pão da imortalidade, que é o Espírito do Pai. Legal esse texto, né? Eu coloquei aqui porque eu achei bonito esse texto. Aí ele vai falar o seguinte, né? O próprio Irineu, que eu esqueci de dar um espaço aqui. Não aflinjas o Espírito Santo que mora em ti, para que não suceda que interceda a Deus contra ti e se aparte de ti. Alguns vão dizer que o Espírito, né, que vai estar orando por nós, seria o próprio homem que está orando pela igreja, né? Seria o próprio homem que vai estar com o Espírito orando pelas pessoas. Só que não é isso que o texto fala. A Bíblia fala que o Espírito intercede por nós. Não somos nós que intercedemos, né, pelo Espírito, mas o Espírito intercede por nós, como acontecia no tabernáculo. Eu fiz um vídeo sobre isso no canal aqui, tá? Não é o contexto aqui. Então, olha que interessante. Não aflinjas ao Espírito que mora em ti. É interessante, né, irmãos, que existe um texto que diz assim, que o Senhor vai enviar outro Consolador, e este outro Consolador nos ensinará toda a verdade. Mas algumas pessoas vão dizer que o Espírito seria o próprio Pai e o próprio Filho, porque vai ter um texto que vai dizer assim, né, que o Pai e o Filho vão fazer morada em nós. Então, se o Pai e o Filho vão fazer morada em nós e o Espírito vai habitar em nós, significa que o Espírito é o Pai e o Filho. É óbvio que o Pai e o Filho vão habitar em nós, porque o Filho, né, e o Pai estão unidos no Espírito e o Espírito habitando em nós. Consequentemente, o Espírito do Pai e do Filho vão fazer com que o Pai e o Filho habitem em nós. Porém, você vai ver que ali diz também, um pouquinho antes, que o Espírito Santo, que o mundo não conhece, ele habita convosco. Porém, o texto fala que Deus enviaria outro Consolador. Se o Espírito Santo necessariamente fosse o próprio Pai ou o próprio Filho, não seria outro, mas o Senhor teria dito, e o Pai virá até vós, e eu virei até vós, né? Mas ele fala que eu enviarei outro Consolador que falará a respeito de mim, que falará das coisas de mim, que fará vos lembrar de todas as coisas que eu vos tenho dito. Aí eles vão dizer assim, que num texto vai dizer que o Espírito vai vos dar língua para falar certas coisas, lá em Mateus 24, né, quando fala do contexto escatológico, mas num outro contexto vai dizer que o Filho vai dar língua para falar. Então você precisa entender que o Espírito, ele fala as palavras do Filho e fala as palavras do Pai. É por meio do Espírito que o Filho e é por meio do Espírito, né, que o Pai falam através de nós.
Porém, o Senhor Deus, ele não pode interceder, ele não intercede a favor dos santos. O Pai não intercede para si mesmo. O Pai não intercede para si mesmo, assim como Cristo diz que o Espírito é outro consolador. Se o Espírito fosse o mesmo Filho, certamente ele teria dito que voltaria como Espírito, mas ele fala que enviará outro consolador. Você precisa, eu acho que, estudar um pouco de regra gramatical. Mas vamos continuar aqui. Não aflinjas o Espírito que mora em ti, para que não suceda que interceda a Deus. Por que eles não escreveram não inflinjas ao Pai que mora em ti, para que não suceda que interceda para o Pai e se aparte de ti? Por que ele não fala dessa forma? Se o Espírito Santo fosse o próprio Pai, ou fosse o próprio Filho, não seria falado dessa forma, né? Seria dito, não aflinjas o Espírito para aquele, né? Não aflinjas o Pai para aquele que mora em ti, para que não suceda que interceda ao Pai contra ti. Você não vê isso. É uma coisa sem lógica. E no Pastor de Hermas vai dizer o seguinte, do ano 150. O Espírito Santo repreende aos homens, porque tendo sido criados imortais à semelhança de Deus, contanto que guardassem os seus mandamentos, e tendo-lhes Deus conhecido a honra de chamar seus filhos, eles, porém, querem assemelhar-se a Adão e a Eva e tentam a si mesmos a morte. Então veja que o Espírito Santo repreende os homens, porque tendo sido criados imortais à semelhança de Deus, contanto que guardassem seus mandamentos, e tendo-lhes Deus concedido a honra de chamar seus filhos. Né? Não veio o contexto aqui que ele estava escrevendo, mas veio que ele faz uma distinção entre o Espírito e Deus. Tá? Então, olha que interessante o que Justino Marte, do ano 160, vai dizer. Olha que interessante. Justino Marte morreu, né, por causa do Evangelho. Diz lá, por meio do Espírito se deixou ver profeticamente, por meio do Filho se deixou ver segundo a adoção, e se fará ver segundo a sua paternidade no reino dos céus. O Espírito prepara o homem, olha aqui o degrau, para o Filho de Deus. Segundo degrau, segundo artigo, e o Filho conduz ao Pai. E o Pai concede a incorruptibilidade para a vida eterna. Então você veja, o primeiro degrau é o Espírito, o segundo degrau é o Filho, e o terceiro degrau, e a terceira regra é o Pai. Se o Espírito fosse o mesmo Pai, era só ele ter dito que o Pai conduz, né, ao Filho, e o Filho conduz novamente a Deus. Então você tem degraus, você tem o Espírito que conduz ao Filho, e o Filho vai conduzir ao Pai. Então primeiro degrau, segundo degrau e terceiro degrau. Perfeito? Então, se o Espírito fosse o próprio Pai, não haveria necessidade do Espírito Santo. Era simplesmente o fato dele dizer que o Filho conduziria ao Pai. Não tem não tem o menor sentido isso. É que nem a questão da blasfêmia contra o Espírito Santo. Então, algumas pessoas estão dizendo que a blasfêmia contra o Espírito Santo seria necessariamente o pecado contra o próprio Pai. Para nós entendermos a blasfêmia contra o Espírito Santo, precisaria de um estudo, um vídeo à parte. Perfeito? É que a blasfêmia contra o Espírito Santo não é necessariamente o só você falar, irmãos. Né? Necessariamente o só você falar contra o Espírito, mas é toda uma cadeia de coisas. Mas é só a gente pegar nesse primeiro ponto a lógica, irmão. Se a blasfêmia contra o Espírito Santo fosse necessariamente o blasfemar contra o Pai, infelizmente, a maioria das pessoas hoje já não teriam salvação, irmãos. Porque o que mais nós vemos são ateus que blasfemam contra o Senhor, que blasfemam contra o Pai e que blasfemam contra o Filho e ainda assim se convertem ao Senhor. Se a blasfêmia contra o Espírito necessariamente fosse o necessariamente blasfemar contra o Pai, então a Escritura estaria mentindo quando nós vemos que muitas pessoas, né, que blasfemam contra o Senhor, elas se convertem. O próprio Paulo diz que ele era blasfemo e ele blasfemou contra o Senhor, fazia com que as pessoas blasfemassem contra o Filho.
Então, se a blasfema contra o Espírito Santo, se o Espírito Santo é o Pai e o Filho, quando você blasfema contra o Filho, você blasfema contra o Espírito Santo. O problema é que ele diz que quem blasfemar contra o Espírito Santo não terá mais perdão, mas quem blasfemar contra o Filho tem perdão. E quando você blasfema contra o Filho hoje, automaticamente você está blasfemando contra, né, o Cristo glorificado, o Cristo que é Deus. Então, por que pessoas que antes da conversão que blasfemavam contra o Pai e contra o Filho podem ser perdoadas? Se a blasfêmia contra o Espírito é a própria blasfêmia contra o Pai. Então, nós precisamos entender isso, tá? Nós precisamos entender essa questão. Então, infelizmente, nós teríamos muitas pessoas no dia de hoje que não poderiam mais chegar ao Senhor porque já blasfemaram. Você já viu a quantidade de bandas aí de heavy metal que constantemente estão fazendo músicas que blasfemam contra Deus? E ainda assim você vê muitas pessoas que se convertem. Então a Escritura está mentindo? Ou será que o entendimento está errado? Né? A Bíblia fala lá em Hebreus capítulo 10 de que quem menospreza, de que quem invalida a aliança do Senhor, de que quem volta para o pecado, este ultraja o Espírito de graça. Faz ultraja o Espírito de graça, no qual Deus deu o seu Filho e foi santificado no sangue. Né? Calcou os pés do Filho de Deus. Então, olha essa distinção, irmãos. Quer dizer que o Espírito é maior que o Filho que o Pai? Não, não é isso. Mas é que o Espírito ele resume a obra do Pai e do Filho, tá? Não é o tema aqui que nós vamos falar. Então, continuando, né? Mais um texto de Irineu que vai dizer assim: assim se revela Deus, pois por todas essas coisas o Pai se manifesta. Por meio da obra do Espírito, olha que interessante, o ministério do Filho e a aprovação do Pai. Assim se revela Deus, pois por todas estas coisas. Por meio da obra do Espírito, o ministério do Filho e a aprovação do Pai, aperfeiçoando o homem em vista da sua salvação. Tá? Então aqui ele vai descrever a obra, o trabalho de cada um, a obra do Espírito, o ministério do Filho e a aprovação do Pai. Lembrando então, mais uma vez, se o Filho fosse necessariamente o Espírito, era só dizer a obra do Filho, né? E a aprovação do Pai, né? E o ministério do Filho e a obra do Filho ou do Pai e a aprovação. Não faz o menor sentido, irmão, ele ressaltar sempre 3 vezes aqui esta questão, porque justamente são os 3 artigos que nós trabalhamos. E mais um texto do Espírito, mais um texto de Irineu que vai dizer assim: o Espírito de Deus anunciou o futuro mediante aos profetas, preparando-nos e moldando-nos para que fôssemos súditos de Deus. Opa! Se o Espírito Santo é o próprio Pai, por que ele não falou que fossem seus próprios súditos? O Espírito de Deus anunciando o futuro mediante os profetas, preparando-nos e moldando-nos para que fôssemos súditos de Deus. Não é meio incoerente isso? Pois tinha de suceder que o homem, por boa vontade do Espírito, contemplasse a Deus, o Pai. Se o Espírito é o próprio Pai, era só ele ter dito a boa vontade de Deus, o Pai, etc. Amém? Então o Espírito conduz ao Filho, o Filho ao Pai e o Pai à aprovação, que são os 3 artigos de fé. Olha que interessante, agora Irineu vai falar mais uma vez dos 3 artigos. Por isso, para aqueles que mentem sobre Mateus 28:19, não, isso foi adulterado por Roma, lá no Concílio de Nicéia. Não, o Concílio de Nicéia trocou, né? O Concílio de Nicéia adulterou Mateus 28:19. Vamos ver então? Por isso, o batismo, né? Mais de 100 anos antes do Concílio de Nicéia, por isso o batismo, nosso novo nascimento, tem lugar por esses 3 artigos. E nos concede renascer a Deus Pai por meio do seu Filho e no seu Espírito Santo, porque os portadores do Espírito de Deus são conduzidos ao Verbo, isto é, ao Filho, que é quem acolhe e apresenta ao Pai. O Pai lhe presenteia a incorruptibilidade. Sem o Espírito Santo, é, pois, impossível ver o Verbo de Deus.
E sem o Filho, ninguém pode acercar-se ao Pai, porque o Filho é o conhecimento do Pai, e o conhecimento do Filho se obtém por meio do Espírito Santo. Mas o Filho, segundo a bondade do Pai, dispensa como ministro ao Espírito Santo. Veja, o Filho, ele vai dar o Espírito Santo como um ministro a quem quer e como o Pai quer. Então veja, o Espírito Santo aqui é chamado de ministro, né? Ele vai ser chamado de ministro que vai ser dado pelo Filho. E para aqueles que têm dúvida de que o Espírito Santo era considerado como uma pessoa, é engraçado nesse texto que nós vamos ler aqui que o Irineu ele vai se confundir. Né? Irineu do século II, muito antes do concílio de Nicéia, ele vai fazer uma confusão aqui quanto aos espias, lá do contexto de Raabe. E ele vai falar dos 3 espias, tá? Que foi uma confusão dele. Mas essa confusão dele vai nos mostrar o caráter de como eles entendiam o Espírito. Vamos lá, então. Assim também Raabe, a prostituta que se acusava de ser pagã, culpada de todos os pecados, acolheu os 3 homens espiões. Opa, 3 o quê? Homens espiões. Que interessante, né? Que investigavam toda a terra e os escondeu na sua casa, isto é, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, o primeiro, o segundo e o terceiro artigo. Então, para quem tem dúvida de que Irineu estava falando de homens, de que significava necessariamente pessoas, está aqui. Mais claro, impossível. E quando toda a cidade onde ela morava desmoronou, ao fragor dos 7 trombeteiros, entre todos, Raabe, a prostituta, era salva com toda a sua família pela fé no sinal escarlate, como o Senhor dizia aos fariseus que não aceitavam a sua vinda, e anulavam o sinal escarlate que era a Páscoa, e a libertação e a saída do povo do Egito. Os publicanos e as prostitutas vos precederão no reino de Deus. Então, né? O que os primeiros discípulos entendiam do Pai, Filho e Espírito Santo? Os 3 artigos, os 3 degraus e a regra de fé. E para aqueles que têm dúvida de que qual era a adoração dos primeiros cristãos, nós vamos ler aqui. Né? Por isso também nós somos chamados de ateus. Por quê? E tratando-se desses supostos deuses, confessamos ser ateus. Porque foi aquilo que eu falei para vocês, né? Que eles eram chamados de ateus porque eles não criam em imagens. Porém, ou seja, não somos ateus do Deus verdadeiro, o Pai da justiça. A ele e ao Filho, ou seja, que dele veio e nos ensinou tudo isso. Não, porém, do Deus verdadeiro, Pai de justiça. Nós não somos ateus do Deus verdadeiro, a ele e ao Filho, porque o Filho era considerado Deus, que veio e nos ensinou tudo isso. E ao Espírito profético que nós fazemos o que? Nós cultuamos e adoramos e honramos com razão e verdade. E ensinando generosamente a quem deseja sabê-lo a mesma coisa que aprendemos. Então, quem era adorado pelos primeiros cristãos? O Pai, que está aqui, que é o primeiro artigo, o Filho, que está aqui, e ao Espírito profético. O que se fazia? Nós cultuamos, adoramos e honramos. Então, se o Espírito não fosse uma terceira pessoa no pensamento desses primeiros irmãos, ele teria falado apenas o Pai e o Filho. Mas você vê que o Espírito aqui está sendo adorado e ele não é ateu, eles não eram ateus do Pai, do Filho e do Espírito. Amém? Então, o que nós vemos que o Espírito aqui era adorado, sim, pelos primeiros cristãos. E se ele era adorado, consequentemente, nós estamos vendo aqui que ele era considerado como Deus. Tá bom? Então, o que nós percebemos? Que sim, a igreja cristã dos primeiros séculos tinha um entendimento trinitariano. E não como, infelizmente, algumas pessoas andam ensinando na internet de que os primeiros cristãos não eram trinitarianos. Né? Você pode até não concordar com a doutrina, mas você dizer que os primeiros cristãos não criam dessa forma, infelizmente você está entrando num erro, num equívoco e acreditando em mentiras. Então vamos continuar um pouco mais aqui. Então, quando, irmãos, começou a mudar um pouco do entendimento do monoteísmo dentro do contexto judaico,
Nós vamos entender aqui um pouco sobre Maimônides. Maimônides foi um filósofo judeu que ele procurou defender o judaísmo contra pensamentos islâmicos e pensamentos cristãos. Ele é considerado como o maior filósofo, o maior intérprete rabínico dentro do judaísmo. Ele que vai fundamentar alguns pontos do judaísmo moderno. Então, você percebe que no contexto do século XII em que ele viveu, você percebe que muitas formas de credos judaicos estavam existindo, e também neste contexto o islamismo estava muito forte, ele estava entrando muito dentro do judaísmo, e os cristãos muito com o entendimento da pluralidade de Deus, né? Muitos judeus estavam sendo influenciados por isso. Então é nesta época que nós vamos ver também que muitos maçoretas vão também fazer algumas mudanças nos símbolos relacionados aí à divindade do Filho de Deus lá nas traduções hebraicas, tá? Então o que Maimônides ele vai fazer? Existe até um texto que diz assim dos judeus, né? Desde Moshe até Moshe, ninguém foi como Moshe. Mais ou menos assim. Por quê? Porque Maimônides, o nome dele era Moshe Maimônides, ou seja, Moisés Maimônides. Então ele teria sido para esses judeus tão grande ou quase tão grande quanto o Moisés que se manifestou lá no Êxodo. Então eles falam assim, desde Moisés até Moisés não houve ninguém como Moisés. Ou seja, Moisés e Moisés eles eram equivalentes. Moisés lá do Egito, ele era equivalente ao Moisés Maimônides. E o que esse Moisés Maimônides ele fez? Né? Nós vamos ver aqui. O professor Yeshayahu Lebovitz, da Universidade Hebraica de Jerusalém, declarou: Maimônides é o personagem mais influente na história do judaísmo, desde a era dos patriarcas e dos profetas até o presente. A enciclopédia judaica observa: a influência de Maimônides sobre o desenvolvimento do futuro do judaísmo é incalculável. E Secharnovitz vai ao ponto de afirmar que se não fosse por Maimônides, o judaísmo se teria desfeito em diversas seitas e crenças. Aquilo que eu falei, acabei de falar para vocês, tá? Então Maimônides ele foi um grande pensador dentro do judaísmo. E diz mais, a sua grande consecução foi unir as diversas correntes. O Shema só significou para o povo judeu que Deus era uma unidade absoluta quando confrontado pelo cristianismo que alegava Deus ser uma pluralidade. Então, o que nós vemos ali, irmãos? O que nós vimos nos outros vídeos? Que nós sempre observamos ali que o Deus ele era visto como uma unidade, né? Mas como uma pluralidade. E conforme o judaísmo começou a interagir mais com o cristianismo, essa ideia da pluralidade começou a soar estranho para algumas pessoas porque eles não queriam admitir a divindade de Jesus. Mas, em compensação a isso, eles contrariavam o pensamento dos antigos rabinos. Então, Maimônides, por causa do medo e do receio dos cristãos, o que ele faz? Ele começa a negar essa verdade, essa pluralidade que havia no judaísmo em relação a Deus, e ele começa agora a fazer mudanças dentro do judaísmo. Então, vamos ver aqui o que mais que vai dizer. Maimônides, né, substituiu a palavra Echad, que nós vimos, né, que é aquela unidade composta, que significa uma unidade composta, e utilizou a palavra Yahid em seus princípios de fé, que significa unidade absoluta. Então ele vai trocar o Echad por Yahid, e agora ele vai dizer que Deus ele é uma unidade absoluta e não há possibilidade nenhuma de que ele haja uma pluralidade. Mas ele fez isso claramente em reação ao cristianismo e ao islamismo, que eram vistos como ameaças à fé judaica e à sobrevivência do povo judeu. Tá? Então aqui começa, por parte do judaísmo, a tirar aquela pluralidade que existia dentro do próprio judaísmo. Então aqui a gente vai ver alguns artigos que ele vai escrever. Tá? Eu resumi, bem resumido aqui. Né? Mas eu acho que o artigo mais evidente contra a Trindade, contra o Cristo, é esse aqui, né? Então, estes dois artigos são... Eu não vou ler todos, tá? Mas vamos ler só esses dois aqui que diz assim, né? Confio plenamente que o Criador é único, Yahid, e que não existe Yahid
de qualquer forma igual a dele. Veja, aqui já negando que pudesse haver um Messias que fosse divino e que somente ele é o nosso Deus e foi e será. Então, os judeus messiânicos, hoje, quando eles negam a divindade de Cristo, é porque eles querem defender Maimônides. Porque Maimônides escreveu assim. Agora, se Maimônides estivesse escrito de outra forma, certamente eles defenderiam a outra forma que ele escreveu. Tá? Então, ele substitui a palavra Yahid, ou melhor, a palavra errada, pela palavra Yahid. E agora ele vai falar aqui um termo que vai confrontar justamente a divindade de Deus sendo feito homem. Confio plenamente que o Criador é incorpóreo e que está isento de qualquer propriedade antropomórfica, ou seja, o Criador não pode se parecer com o homem, não pode ser feito homem. Para quê? Para negar que um dia Deus se faria homem, tá? Então, esses dois artigos aqui, eles são obviamente contra o cristianismo, para dizer que Deus ele não tem nenhum tipo de pluralidade, e de que ele não pode de nenhuma maneira, né, ser comparado ou se fazer ao homem. Negando tudo que os antigos rabinos falavam. Os antigos rabinos diziam que o Messias ele era Deus. Os antigos rabinos falavam que o anjo Metatron ele era Deus, né? E que Deus se fazia semelhante a homem através do seu Memra. Então ele vai passar a negar tudo que nós estudamos. Ele vai fazer essa negação, tá? Isso aqui vai estar na apostila, depois você pode ver os outros artigos da fé dele. Ele vai falar que só possui o profeta Moshe, e, né, para fazer uma contradição aí a Muhammad. Perfeito? Então vamos continuar. Então agora eu quero estudar um conceito muito importante que nós precisamos entender, que está presente dentro do judaísmo e que vai ser tipificado na Peshita em outros pontos. Essa expressão Kenumá que nós vamos estudar aqui, ela é muito importante. Por quê? Porque ela vai, né, falar de pessoa. Ela vai falar de pessoa e ser. Infelizmente, algumas pessoas, eu não sei se por ignorância ou por má fé, né, vão definir o conceito de pessoa como pessoa sendo apenas o corpo e alma e sei lá mais o que, espírito. Mas o conceito da palavra pessoa vem do termo persona, que significa justamente a essência do ser, significa justamente o ser. E o ser não precisa de corporeidade. Então, pessoa e corporeidade não é a mesma coisa. Perfeito? Então, você dizer que Deus não é uma pessoa por ele não ter um corpo é um equívoco, porque a persona, significa justamente a essência, a natureza de um ser. Então, os espíritos, os anjos, eles são personas. É que hoje, no contexto do século XX, pessoa é o que nós somos. São seres de carne e osso. Mas no contexto bíblico, no contexto da antiguidade, pessoa era o mesmo que um ser. Então, né? Se você não entende pessoa como um ser que pensa, entenda então que Deus é ser. Então, o Pai é um ser, o Filho é um ser e o Espírito é um ser. Mas, no contexto do entendimento, é uma essência, é uma pessoa. Então, vamos entender isto, tá? Vamos entender aqui. Isso está ligado com o judaísmo e está ligado com o cristianismo. Diz lá, existe uma palavra aramaica chamada kenumá, que significa manifestação, essência, natureza ou aspecto, qualidade, substância e se entende como pessoa. Esta palavra é equivalente a ossia, pronúncia moderna ossia. Esta palavra é por vezes traduzida para o português como substância ou essência. O que é uma substância? Nós vamos ver aqui o que é uma essência. As traduções da ossia grega para o latim como substantia ou essentia. Essência significa a própria existência, o que constitui a natureza de um ser. Então, a essência é o próprio ser, é a natureza de um ser. De uma coisa, essência humana e substância significa aquilo que existe, existência ou aquilo que existe por si só, tá? Então, quando se fala de essência e de substância, a essência é a natureza de um ser, é a natureza de uma pessoa. Então, a essência fala de uma pessoa, fala de uma natureza, fala de um ser.
Mas a substância é a existência por si mesmo. Então, substância nós vamos colocar como akenumá. O pai, ele tem a sua akenumá e o filho tem a sua akenumá, assim como o espírito tem a sua kenumá. E kenumá é o equivalente à pessoa. Nós vamos ver aqui então, tá? Vamos continuar aqui. Então diz assim. Então vamos ler em João capítulo 5, verso 26, que está escrito assim, né? Assim como o pai tem em sua kenumá, ou seja, em si mesmo, como vai estar no grego, mas essa expressão, né, em si mesmo, que no grego está escrito, nós vamos ver que no aramaico vai estar vertido por quê? Numá. Da mesma forma, deu ao filho a vida em sua kenumá. Então você veja aqui a kenumá do pai, o primeiro artigo, e a kenumá do filho, o segundo artigo. Então poderia ser traduzido assim: assim como o pai tem vida em sua pessoa, da mesma forma deu ao filho a vida em sua pessoa. Tá? Então aqui você tem um aramaico da Peshita, mas que foi escrito com caracteres hebraicos. E eu peguei aqui com caracteres siríacos, tá? Mas é o mesmo aramaico. E em Hebreus capítulo 1, verso 13, diz assim: ele que é o resplendor da glória da sua essência, assim que está na Peshita aramaica, inclusive da versão da BV Books, que a gente tem feito lives aqui. Sustentando todas as coisas com o poder da sua palavra. Ele, havendo cumprido em sua kenumá, pessoa, a purificação de nossos pecados, sentou-se à direita da majestade nas alturas. Então veja, o pai e o filho são pessoas distintas. Aqui você vê que a vida, o pai tem vida em si mesmo na sua kenumá, que significa pessoa, essência, natureza. E da mesma forma deu o filho em sua natureza. O filho também tem vida em si mesmo. Então é a natureza, a kenumá do pai e a kenumá do filho. Ele que é o resplendor da sua essência, olha só, a essência do pai. Sustentando todas as coisas pelo poder de sua palavra. Ele, havendo cumprido em sua pessoa, o filho, a purificação dos nossos pecados, sentou-se à direita da majestade nas alturas. Tá? Então, este é o conceito de kenumá. Então, alguns dizem que Deus não é uma pessoa. Deixa eu apagar aqui. Opa. Alguns dizem que Deus não é uma pessoa, o Pai e o Espírito não é uma pessoa, porque não tem corporeidade. Nós vimos aqui que a igreja nega isso. Tá? Porque senão não teria sido traduzido por kenumá, que significa pessoa, essência, natureza. Né? Pessoa não significa corporeidade. O Deus Pai tem uma kenumá, o Filho tem uma kenumá e o Espírito tem uma kenumá. Por que eu usei isso daqui, irmãos? Porque isso aqui são conceitos que existem no aramaico e são conceitos que foram aplicados à Peshita e eram conceitos que eram conhecidos dentro do judaísmo. Né? Existem outras palavras cognatas e sinônimas, mas que são o mesmo significado. Assim como a gente viu no vídeo passado sobre o Mem, Hadavar, Logos e Melta, que é a mesma coisa, assim também a kenumá, Ossia, etc, etc. Então, olha que interessante, né? Nós vemos aqui essa expressão da kenumá. Então, quando você tem a tradução dos discípulos que traduziram do grego para o aramaico, nós percebemos que eles entendiam essa pessoalidade do pai e do filho, mas a pessoalidade ela não estava ligada à corporeidade. Se pessoalidade estivesse ligada a carne e sangue, obviamente nós não seríamos mais pessoas na ressurreição. Amém? Nós não seríamos mais pessoas. Assim como o próprio filho também não é uma pessoa, porque a Bíblia fala que na ressurreição carne e sangue não herdam. Então Cristo, ele não ressuscitou com carne e sangue terreno. Se carne e sangue terreno significa pessoa, obviamente, então nós também não seremos pessoas, tá? A palavra pessoa, geralmente no grego, ela vai estar dentro da palavra nefesh, que significa alma. Então vamos continuar mais um pouco aqui, tá? Nós vamos ver aqui no meio do espírito. Olha que interessante. O conceito da kenumá. Deus é Had, ou seja, a unidade composta, não Yahid. Possui três kenumé, ou seja, plural, pessoas distintas que são juntamente as kenumé do Pai, do Filho e do Espírito. Vamos ver um exemplo. Quando todo o povo estava sendo imerso,
também Jesus, a primeira Kenumé, né, ou melhor, a segunda, que é o Filho, o foi. Enquanto ele estava orando, o céu se abriu e o Espírito Santo, a terceira, desceu sobre ele como pomba. Né? Ele desceu de uma forma, numa imagem de uma pomba. Então veio do céu uma voz: Tu és o meu filho amado, em ti me agrada. Então, por que a voz não veio da pomba, mas ela veio do céu? Então você está vendo aqui no mar a pessoa do Filho, que agora está recebendo o Espírito, que é a terceira Kenumá, que é o Espírito Santo, né, que desceu sobre ele como pomba. Então veio uma voz do céu, o Pai, que é a primeira Kenumá. Tu és o meu filho amado e em ti me agrada. Então o Espírito ele vai descer aqui como pomba para falar do ministério de Jesus. E pomba vem do hebraico, significa Ioná, que significa justamente o quê? O profeta Jonas. E o profeta Jonas, o que ele vai fazer? Ele vai ressuscitar ao terceiro dia. Jonas quer dizer pomba. Ele vai tipologicamente ressuscitar ao terceiro dia. Então, quando o Espírito vem como pomba, está demonstrando o ministério de Cristo, que seria a ressurreição ao terceiro dia. Mas aqui você vê a distinção entre o Filho, o Espírito e o Pai. Por que não se fala que o Pai desceu sobre o Filho? Não fala isso. Então você viu lá naquele contexto da patrística que o Espírito, o Pai e o Filho eram adorados, eles eram os três artigos de fé. E isso tinha sido recebido pelos antigos discípulos. Então eu quero falar um pouquinho aqui sobre o Espírito Santo no judaísmo, tá? A gente já está em quase 1h20, na verdade editando vai dar um pouco menos. Então vamos olhar aqui de novo como o judaísmo entende que as coisas foram criadas. Esse texto é do século II, de de Shimon Bar Yochai, que diz assim: Quando a glória criou o mundo, ele criou através de 3 sefarins. Não é anjos, tá? Serafins, é sefarins, que significam livros, escritas. A saber, Sefer, Tsefar e Tzipur. Através do qual os 3 seres, olha só, o judaísmo então vai entender como os 3 degraus, os 3 seres, né? E eu acabei não colocando aqui os 3 ramos originais, mas que tem. Recebem significado, porque está escrito na história da criação. Estas são as gerações do céu e da terra. Né? Olha essa palavra aqui que nós vamos estudar daqui um pouco, tá? É muito interessante. Depois a gente vai chegar nela. Quando eles criaram, né? Quando quem criaram? Olha aqui que ele fala, quando eles criaram. Quem? Tsefer, Tsefar e Tzipur. Quem são esses? Os 3 seres. Então, o judaísmo ele via a pluralidade de Deus em 3 seres. Estas são as gerações do céu e da terra. Quando eles, quem? Criaram. Quem eles? Tsefer, Tsefar e Tzipur. Né? Nossos rabinos de abençoada memória, olha só, nossos rabinos anteriores ao século II, de abençoada memória, têm exposto que a letra Re da palavra Bechavarem, abreviação de Hashem, isto é, Yahweh, indicam 3 seres. Olha só, Behavarim indica 3 seres, tá? Aqui, já vou mostrar onde estão os 3 seres dentro dessa palavra. Este é o segredo da Torá, quando diz, no princípio, Elohim criou. Depois, no dia em que Yahweh, Elohim, criou a terra e os céus, o salmista diz, pela palavra, a mesma que nós estudamos, de Yahweh, os céus foram criados e todo o exército pelo sopro, ou seja, pela rua de sua boca. Então tá aqui os 3 seres, né? Que seria Yahweh, a Memra e a Ruach, a palavra. Estes 3 seres eram aqueles 3 seres pelos quais os antigos rabinos têm dito que dentro da palavra Brechavarim está um acrônimo aí dos 3 seres. Então vamos continuar. E olha que interessante, irmãos. Vamos ver que 3 seres está dentro da palavra Brechavarim. Diz assim, o primeiro livro de Moisés chamado Gênesis. No princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Olha que interessante. No princípio, tá aqui, o filho, Bereshit, que é o cabeça, que nós falamos. Bereshit significa no princípio, e dentro dessa palavra tem o princípio e tem a palavra cabeça. Cristo é o cabeça e é o princípio. Ele é o cabeça da igreja e ele é o princípio da criação de Deus. Aqui nós vemos Deus, né? No princípio, Deus, na verdade, que tem Elohim, criou
Aqui nessa palavra está a palavra bará, que vai ser a palavra que eles falam, berravarim, os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. E aqui, né, nós vamos ver o terceiro ser, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Então, essa palavra aqui, irmãos, ela é muito tremenda. Por quê? Porque está escrito assim, Bereshit, bara Elohim et hashamayim, vet haaretz, né? E por aqui vai. Vamos parar por aqui. Essa palavra bará aqui, irmão, que é justamente a palavra que nós vimos lá, deixa eu limpar aqui para vocês verem. Olha que interessante, que é justamente a palavra que os rabinos identificaram como 3 seres, né? Ela está aqui, né? Berravarim, está aqui. E dentro dessa palavra tem a palavra bará. E quando você vai lá, Bereshit, bará, está a mesma palavra aqui. E esta palavra bará, geralmente, ela é associada à criação de Deus. Ela vai aparecer na escritura como sendo a criação de Deus. E é interessante que essa palavra, irmãos, ela é a palavra de criar. No princípio, bará Elohim. Ou seja, no princípio criou Deus. Então vamos ver o que aparece dentro dessa palavra bará, que os rabinos entenderam como 3 seres. Que diz assim, olha que interessante, né? A palavra bará, ela é composta do ben, do reish e do aleph. O beit vai formar a palavra ben, que é a palavra filho. O reish vai formar a palavra ruach. E o aleph vai formar a palavra ab. Então aqui você tem ben, ruach e av, ou seja, espírito, ou melhor, filho, espírito e pai. Será que é tanta contradição assim, irmãos? Deus colocar justamente na palavra que é sempre associada a ele, uma palavra que é um acrônico, né? Um acrônimo de Ben, Ruach e Av. E justamente esta palavra, os rabinos vão entender e indica os 3 seres. Este é o segredo da Torá. Quando diz, no princípio, Elohim criou. Bereshit bará. Está aqui. Criar. Bará. Depois, no dia em que Yahweh Elohim criou os céus, o salmista disse, pela palavra, o filho, né, de Yahweh, o pai, os céus foram criados e todo o exército pelo sopro. Aruach. Então você está vendo o Ben, né, Aruach e o Ab, formando Bará. Então, a essência da criação está dentro do Bará, que é Ben, Ruach e Av. Pai, Filho e o Espírito. E vai concordar com o diz lá Mateus 28:19. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito. Ou seja, batizando em nome do Bará. Ben, Ruach, Av. Então, olha que tremendo isso. Então, para vocês verem aqui, como está Mateus 28:19 em hebraico, Av, Ben e Ruach. Está aqui. Bará. Perfeito? Então, você dizer que aqui é uma coincidência, Bereshit, no princípio, no cabeça, né? Filho, Espírito e Pai, Elohim criaram. Como diz o salmista, né? Pela palavra e pelo sopro dos teus lábios, todas as coisas foram criadas. Então, seria isso uma coincidência, irmão? Seria isso uma coincidência? Ou seria que Deus está querendo nos dizer coisas aqui? Se der tempo para fazer aqui no seminário, eu vou fazer um estudo, que eu estou há muito tempo para fazer, o batismo de Mateus 28:19 nos profetas, antes do Novo Testamento, tá? Então, vamos continuar mais um pouco aqui. Que nós vamos entender como o judaísmo entendia, tá? Nós vamos entender aqui como o judaísmo entendia o Espírito, o Pai e o Filho. Olha só que entendeu, que interessante, tá? Isso aqui é um texto do século II. Quando Deus quis criar todas as coisas, ele começou criando algo que era ao mesmo tempo macho e fêmea. Estes, por sua vez, ele os fez dependente de alguma outra forma que ao mesmo tempo aponta macho e fêmea. E outra vez temos macho e fêmea. Assim, Biná, a inteligência é realmente Ben Yah, o filho de Yah. Olha que interessante. Eles associam que a inteligência, a Biná, é o filho de Yah, filho de Deus, o qual é a perfeição de tudo que existe. Quando o Pai
a mãe e o filho estão juntos, a síntese perfeita. Então, o que ele está dizendo aqui, irmãos? Tá? Não vamos interpretar errado aqui. O judaísmo antigo entendia que Deus criou o homem e a mulher como sendo sua imagem. Então, subentende que em Deus há elementos que apontam para o homem, mas há elementos que são tipificados na mulher. Não que Deus seja mulher, não é isso, irmãos. Tá? Não entendam mal. Mas existem elementos que Deus ele vai colocar na mulher que vão apontar para coisas que Deus faz, mas que são características que são apontadas na mulher. Lembrando, não é que Deus seja mulher, não entendam mal. Né? Nós não estamos falando aqui de politeísmo, onde haviam deuses homens e mulheres, não é isso. Mas são tipologias. Então, olha que interessante como Deus vai criar o homem e a mulher. O primeiro livro de Moisés, chamado Gênesis, capítulo 1, versos 26 e 27. Também disse Deus, façamos o homem, a nossa imagem e conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar e sobre as aves do céu e sobre os animais domésticos e sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem. A imagem de Deus os criou. Quem foi criado? Homem e mulher. Então, homem e mulher, irmãos, foram criados à imagem de Deus. Então, se entende que em Deus há elementos que são tipificados na esposa. Não que Deus seja mulher, não me entendam mal. Né? E tem elementos que são tipificados no homem. O que isso quer dizer, irmão? Que quando Deus ele criou o homem e a mulher, ele criou o homem e a mulher e a sua imagem. Portanto, assim como o homem é a cabeça, Deus é a cabeça. Assim como a mulher ela gera filhos, o Senhor gera filhos. Tá? Nós somos gerados, nascidos do Espírito. Foi o Espírito Santo que gerou a Jesus no ventre de Maria. Então, dentro do Senhor, no Senhor, existem elementos que apontam essa relação. Não que Deus seja mulher, não me entenda mal. Perfeito? Então, olha só que interessante. Quando nós vemos o Ben Yah, ele fala da união que há do pai com a mãe. Então, quando há a união do pai, da mãe e do filho, que são os 3 degraus de Deus, né, há a síntese perfeita. Por isso que diz assim, quando Deus criou todas as coisas, ele começou criando algo que era macho e fêmea. E este, por sua vez, ele os fez dependente de alguma outra forma, que era ao mesmo tempo, aponta para macho e fêmea, ou seja, uma tipologia. E outra vez temos macho e fêmea. Assim, Abiná, a inteligência é realmente Ben Yah, filho de Deus, o qual é a perfeição de tudo que existe. Quando pai e mãe e o filho estão juntos, à síntese perfeita. Então, quem é o pai, irmão? O pai, nós sabemos que é justamente o Ab, né? O filho é o Ben, como nós vimos. Mas a Ruah é aquela que aponta para a mãe, tá? Não que Deus seja mulher, porque nós vamos ver tipologias que o Espírito ele também aponta para homem, tá? Não entendam mal, não me entendam assim. Então, olha só que interessante. Nós vamos ter um texto muito interessante, lá em Gênesis, que diz assim: por isso deixa o homem, pai e mãe, e se une à sua mulher. E, né, tendo se tornado os dois uma só carne. Só que Paulo, ele vai trazer o seguinte raciocínio: porque ninguém jamais odiou a sua própria carne, antes alimenta e dela cuida, como também Cristo faz com a igreja, porque somos membros de seu corpo. Eis que deixará o homem, seu pai, né, e sua mãe. Olha só. E se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Aí eu vou fazer uma pergunta para vocês aqui, irmãos. Nós sabemos que o homem aqui que se une à sua esposa e se torna uma só carne é o filho. E quando diz assim, deixará o homem seu pai ou a sua mãe, você está vendo Cristo deixando o céu e deixando o seu pai. Mas quem tipologicamente aqui está apontando para a mãe é justamente o Espírito, irmãos. O Espírito, na questão judaica, ele vai ser tido como aquilo que tipologicamente representa aspectos que vão estar apresentados na mulher. Porque Deus, ele criou, né, Adão e Eva, a sua imagem e a sua semelhança. Portanto, dentro de Adão e Eva há elementos que apontam para essas coisas. E é interessante que Paulo vai dizer assim, deixará o homem,
pai e mãe, mas ele fala que isso está relacionado a Cristo, que vai vir e vai tomar a sua esposa e se tornar uma só carne. Então, se o homem que se une com a mulher é o filho e o pai, sabemos que é o pai, quem é que está sendo apontado na mãe aqui? Então você vê que falam-se de 3 pessoas, né? Então por que o pai representa uma pessoa, o filho, o homem representa uma pessoa, agora o espírito não representa? E continuando vai dizer mais o seguinte. Olha que interessante, no proto-evangelho aos Hebreus, né, chamado Evangelho aos Hebreus, que foi testificado por Jerônimo e também por Eusébio de Cesareia, que seria justamente um evangelho de Mateus escrito em hebraico e tinha algumas colocações a mais. Olha como aquele povo entendia a questão do Espírito. Então o testemunho é esse, Evangelho aos Hebreus. Está em História Eclesiástica, livro 3, capítulo 25, verso 5. E dele o Evangelho dos Hebreus é o deleite especial daquele que dentre os hebreus aceitam o Messias. O evangelho que os nazarenos usam, isso vai estar nos comentários de Jerônimo acerca de Mateus. Olha o que está escrito nesse evangelho. Lá quando Jesus ele foi ser tentado. Então foi conduzido Yeshua pela Ruach HaKodesh ao deserto, para ser tentado por Satã, que seria Satã. Conforme ele nos disse, assim a minha mãe, a Ruach HaKodesh, me tomou por dos meus fios de cabelo e me carregou até o grande monte Tabor. E olha que interessante, então você vê que ainda que esse verso, irmãos, ele seja um verso que não está nos evangelhos, você vê que numa tradição daqueles antigos hebreus que tinham o evangelho em hebraico, que seria o proto-evangelho de Mateus, segundo alguns, veja que está contido esta passagem que foi testemunhada por Eusébio e por Jerônimo e por outros pais da igreja que continha este texto aqui. Eles falam deste texto. E aqui você vê que a Ruach HaKodesh ela vai ser apontada como uma tipologia que aponta para a mãe. Não que o espírito seja uma mulher, mas Deus está utilizando aqui uma figura, como nós vimos, para demonstrar características que apontam para elementos que estão na mulher, tá? Como tipologias. Não como definir um sexo de Deus ou gênero ou qualquer coisa desse tipo, ok? E olha o que Deus vai falar, irmãos, em Isaías 66. Olha que interessante, como alguém que a sua mãe consola, assim eu vos consolarei, e em Jerusalém vós sereis consolados. Percebe que aqui em Jerusalém é onde vai ser derramado o Espírito Santo? Como alguém que em sua mãe consola, eu vos consolarei, e em Jerusalém vós sereis consolados. E olha como está no grego, né? Está aqui a palavra paraklesei, parakaleso e parakleteseste, né? Desculpa a leitura aqui que eu não estou conseguindo enxergar direito. Então, olha só, você tem aqui o termo paráclitos. E nós vamos ver que isso vai ser apontado em João como o Consolador, tá? Então aqui, como alguém que a sua mãe consola, assim eu vos consolarei. Olha como Deus está apresentando um aspecto que está presente aonde? Na mulher. Não que Deus seja mulher. Mas este aspecto está presente neste atributo de consolação, que é como uma mãe que vai consolar a seus filhos. Assim Deus, com o Espírito Santo, ele vai consolar o seu povo. Perfeito? Né? Então diz em Evangelho de João, eu rogarei ao Pai e ele vos dará outro consolador. Na Peshita está outra consoladora, se você for ver. A fim de que esteja para sempre convosco o Espírito da verdade que o mundo não pode receber. Porque não vê nem o conhece. Vós o conheceis porque ele habita convosco. Né? O Espírito estava habitando com eles e, por causa deles, Pai e Filho fariam morada também. E estará em vós. Mas o Consolador, o Espírito Santo, que o Pai vos enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que eu vos tenho dito. Né? E um outro aspecto do Espírito Santo justamente é o que, irmãos? A chamada Shekhinah. Alguns vão aqui falar, não, mas isso está errado, essa palavra Shekhinah não consta na Escritura e tudo mais. Beleza, ela não consta na Escritura, assim como outros termos que eu apresentei aqui. Assim como o termo Trindade não consta na Escritura, você tem o quê? Com estes aspectos, termos que trazem um entendimento.
Mas Shekhinah significa um conceito, e este conceito aponta para o Espírito Santo. Na verdade, essa palavra Shekhinah, a raiz dela sim está na Escritura. Então vamos ler lá para nós tentarmos entender. Diz assim, a Shekhinah, como uma ideia concreta, aparece na literatura rabínica. Olha o judaísmo, né? Havendo somente alusões a esta, né, na verdade a raiz da palavra Shekhinah, esta presença divina no meio do povo de Israel. Na Torá, quando Deus diz ao seu povo, né? E diz lá assim, e fareis um santuário para mim e habitarei no meio deles. Então Deus, irmãos, ele habitava no meio do povo através da palavra Shachan, né? Essa palavra Shachan, ela vai dar origem, que está aqui, né? Ve'achashaniti, que vai dar origem à palavra Shekhinah, ela era apresentada em Êxodo, né? Eu esqueci de botar o verso aqui, mas quando diz assim, habitarei no meio dos filhos de Israel e eu lhes serei por Deus, Paulo vai apresentar esse texto como sendo o Espírito Santo. Então, quando os judeus eles falavam de Shekhinah, era uma tipificação para Deus habitando entre os homens. E diz assim, e fareis um santuário, ou seja, olha o corpo de Cristo aqui apontando, o santuário, para mim e Shachan, ou seja, Shekhinah, no meio dos filhos de Israel. E habitarei no meio dos filhos de Israel e serei-lhes por Deus, né? E o Eterno dos Exércitos, aquele que habita em Sião. Está aqui o termo equivalente. No período talmúdico, a Shekhinah foi identificada como a Ruach HaKodesh, o Espírito Santo. A palavra é feminina e isso nos indica pelo sufixo a, que pode significar a presença divina de Elohim, também chamada de habitação. Então, quando nós víamos, irmãos, aquele tabernáculo e Deus habitando naquele tabernáculo por meio da coluna de fogo, você estava vendo que a Shekhinah, quando aquela fumaça se manifestava no tabernáculo, era justamente a Shekhinah do Senhor. Então, o que nós temos? Nós temos a Memra do Senhor, que era o anjo do Senhor, que nós vamos fazer um vídeo sobre isso. A Memra do Senhor que estava guiando o povo, que estava andando com o povo e que protegia o povo, que era o anjo do Senhor, que era a Memra, enquanto dentro do tabernáculo nós tínhamos aquela coluna de fogo, que era a Shekhinah. Então, a coluna era o Espírito, né? O anjo era a Memra e o Pai justamente estava tipificado no contexto do dia da expiação na arca que aponta para o trono de Deus. Né? Então, esse era o contexto que o judaísmo tinha. Você percebe? A Memra era Cristo, a Shekhinah era a Ruach HaKodesh. E continua assim, o vocábulo Shekhinah refere-se à glória visível do Deus habitando no meio do seu povo. Usa-se este vocábulo para designar a presença radiante de Deus como vista na coluna de fogo no Monte Sinai. Embora a palavra Shekhinah não apareça na Bíblia, faz uma alusão à glória de Deus, apresentada àqueles que o servem, verdadeiramente e possibilitando aos homens mortais uma intimidade plena com o Criador. Isso aqui eu peguei numa fonte judaica, tá? Você não quer usar a palavra Shekhinah, use a palavra Kevod, que seria equivalente, mas não tem uma palavra, um significado de habitação. Então, olha que interessante. Olha que interessante onde vai aparecer essa palavra. Né? Êxodo 29, 43 a 46. Ali virei os filhos de Israel para que por minha glória, né, sejam santificados e consagrarei a tenda da congregação, né, o altar, e também santificarei Arão e seus filhos para que me oficiem como sacerdote e habitarei, olha a Shekhinah, no meio dos filhos de Israel e serei o seu Deus, a coluna de fogo. E saberão que eu sou o Senhor. Onde é que estava a coluna de fogo? Ela estava no meio dos filhos de Israel, pairando sobre o tabernáculo, e quando ela parava sobre o tabernáculo, nós percebemos que ali estava exatamente no meio das 12 tribos, o tabernáculo que estava no meio dos filhos de Israel, e serei o seu Deus. E saberão que eu sou o Senhor, seu Deus, que os tirou da terra do Egito para habitar, ou seja, Shekhinah no meio deles, eu sou o Senhor. E quando é que isso se cumpre plenamente? Vai dizer para nós, né? Efésios capítulo 2, verso 20 e 22. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo Cristo Jesus a pedra angular, no qual todo edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente estáis sendo edificado
para a habitação de Deus no Espírito, ou seja, para a Shekhinah de Deus, para a Kevod de Deus no Espírito. Então, aonde, irmãos, estava aparecendo o Espírito Santo, né? Nessa tipologia, né, que vai ser apontada em Eva, na tipologia da Shekhinah e também na terceira Kenumá de Deus. E nós percebemos que sim, irmãos, a patrística entendia, né, o Espírito Santo como pessoa. Entendia, sim, o Espírito Santo como o terceiro degrau. Ele entendia o Espírito Santo como sendo a terceira regra e ele entendia como sendo Deus. Assim como o judaísmo falava dos 3 degraus, dos 3 ramos, das 3 faces de Deus, assim também o cristianismo entendia essa tríplice de Deus, ou seja, a Trindade não foi criada pelo Concílio de Nicéia. Tudo isso que vimos aqui, nós vimos que são contextos anteriores ao Concílio de Nicéia. Tá bom, irmãos? Então, aguardo vocês para os outros vídeos aí do nosso seminário e até breve. Tchau, tchau. Bem-vindo a um dos momentos mais emocionantes do ano em Israel, a Páscoa Judaica, ou, como é chamada em hebraico, Pesach. O espírito de Pesach fica evidente por todo o país, desde as vitrines das lojas, exibindo arranjos para esta festa, a prateleiras de supermercados, sendo esvaziadas de todos os tipos de pães para serem abastecidas com pães ázimos, conhecidos como matzá. Sim, a Páscoa Judaica é uma das festas mais importantes para os judeus em todo o mundo, porque ela celebra um dos eventos mais importantes da nossa história. Por centenas de anos, os israelitas foram forçados a trabalhar como escravos para o faraó no Egito, até que finalmente Deus enviou Moisés para libertá-los. A Bíblia relata sobre o êxodo miraculoso dos judeus, saindo da escravidão para a liberdade, da terra do Egito para a terra prometida. E Moisés disse ao povo: lembrai-vos deste mesmo dia em que saístes do Egito, da casa da servidão, pois com mão forte o Senhor vos tirou daqui. Por isso, todos os anos, nós nos lembramos deste ocorrido e celebramos Pesach, a festa dos pães ázimos. A tradição mais comum para os israelenses, nesta época do ano, é se reunir para comer juntos no que chamamos de Seder Pesach. Trata-se de mais que simplesmente uma refeição comum, porque ela é recheada de alimentos simbólicos. Cada um deles conta uma parte diferente da história da saída do Egito. Dentre eles, temos a matzá. Por que a festa é conhecida como a festa dos pães ázimos? Porque quando o faraó finalmente permitiu que os judeus se fossem, eles sabiam que teriam muito pouco tempo. Os israelitas então não colocaram fermento no pão para que crescesse. Simplesmente pegaram suas coisas e fugiram. É por isso que o pão sem fermento, ou pão que não cresceu, é usado para lembrar aquela fuga apressada rumo à liberdade. O segundo alimento simbólico é o pernil, lembrando os cordeiros que seriam mortos, o sacrifício que Deus ordenou aos israelitas fazerem todos os anos na Páscoa judaica, porque foi o sangue do cordeiro que protegeu o povo judeu antes de Deus libertá-lo. O livro de Êxodo nos conta como Deus enviou 9 pragas aos egípcios, em punição pela forma como eles tratavam os judeus. Sangue, rãs, piolhos, moscas, pestilências, úlceras, saraiva, gafanhotos, trevas, mas nenhuma delas foi capaz de fazer mudar o coração do faraó. Somente após a 10ª praga que ele finalmente cedeu e deixou os escravos judeus irem embora. A 10ª praga foi a morte de todo o primogênito de cada família egípcia. Para se certificar de que nenhuma criança judia seria morta, Deus ordenou que os israelitas matassem um cordeiro e passassem seu sangue nos umbrais das portas. Desta forma, quando o Senhor passasse entre os egípcios, ferindo cada primogênito, ele veria que as casas dos judeus estavam cobertas com o sangue do cordeiro e passaria por elas sem tocar nas crianças. A verdade é que toda a Bíblia, desde o primeiro versículo de Gênesis até o último capítulo de Apocalipse, é um quadro detalhado do plano de redenção de Deus para a raça humana,
da promessa do Messias ou Salvador. Mas nenhum quadro é mais vívido que a história de Pessach. Vocês sabiam que Yeshua, o Messias, celebrava Pessach? Sabiam que a última ceia foi, na verdade, o Seder de Pessach? Naquele Pessach, enquanto cordeiros eram mortos e sacrificados, o próprio Yeshua seria preso, espancado e crucificado. Esse Yeshua, a quem João Batista chamou de o Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo, iria se transformar no Cordeiro sacrificado por toda a humanidade. Como a matzá pascal, ele foi partido e moído por nossas transgressões. E o último símbolo de Pessach, a Páscoa judaica, permanece um mistério para muitos judeus. Todo ano, durante a refeição do Seder, 3 matzás são separadas de forma especial, 3 em 1. Mas a maioria dos judeus não sabe muito por que 3 matzás são separadas. למה 3 מצות? כן, בפסח. אני לא יודע. למה 3 מצות? ליאורה, בואי. למה 3 מצות בפסח? אברהם, יצחק ויעקב. האבות. אברהם, יצחק, שהאבות 3 אבות. לא זוכרת למה. אני לא זוכרת. למה 3? למה 3 מצות? למה 3 מצות? There is a reason. Também há muita confusão sobre o motivo da matzá do meio ser partida, embrulhada, de forma especial e escondida em algum lugar da casa e depois ser trazida pela criança, que achou, para finalmente ser partida em pequenos pedaços e repartida à mesa. Nós, os judeus messiânicos, vemos essas 3 porções de matzá como uma representação de 3 em 1, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. 3 em 1, o Deus Trino. A matzá do meio, o Filho, partido, envolto em panos, enterrado e depois ressurreto. Exatamente como Yeshua, o nosso Messias. Na última ceia, Yeshua pegou a matzá e a partiu e deu um pedaço a cada um dos discípulos, dizendo: Isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. E voltando à cena do Êxodo, quando cada família matou um cordeiro e aspergiu seu sangue nos umbrais da porta, primeiro no alto, depois nas laterais, não se parece com uma cruz?